Errar é humano e faz parte do nosso processo de aprendizado, não é verdade? Então nesse vídeo eu quero mostrar para você alguns erros comuns para estudantes de todos os níveis. Esses errinhos eles acontecem por causa da interpretação e também devido às suas similaridades ao português. Vamos aprender? Hi guys, eu sou a Ana Mara Arruda, eu sou coach e professora de inglês. E a gente vai aprender aqui algumas dicas extremamente importantes. Eu vejo alguns desses errinhos acontecerem em diversos níveis, diversos estágios do estudo de inglês. E o primeiro deles aqui é aquela famosa mania de usar o verbo to have para falar de idade. Tem um outro vídeo meu falando só sobre isso, eu vou deixar ele aqui em algum lugar, depois você pode dar uma olhadinha. Mas vamos entender como é que é isso, como é que é esse negócio de falar a idade usando o verbo to have. Bom, essa confusão toda aí ela acontece porque em português a gente, quando vai falar a nossa idade, a gente fala eu tenho tantos anos, né? Então é natural que a gente imagine, né? O verbo ter em inglês é o verbo to have. Então muita gente fala, né? I have X years, né? Tantos anos. Então no inglês, lembre-se sempre que em inglês você não tem a sua idade, você é a sua idade. Então ao invés de você falar I have no meu caso, né, 32 years old, você vai falar I am 32 years old. Não se esqueça de colocar o old no final, muito importante. Então você pode dizer I am 32 years old, ou dependendo do caso, né, se for uma coisa mais informal, simplesmente I'm 32. Se for falar years, aí bota o old no final. E esse é um exemplo muito clássico, né, de como a gente precisa, na verdade, interpretar um idioma e não traduzir, né? Porque quando a gente começa a estudar uma nova língua, a gente começa a perceber que, na verdade, eles pensam diferente, né? O processo, a estrutura do pensamento é outra. Então, para eles não faz sentido dizer que tem uma idade, mas sim você ser a sua idade. Muito legal isso. O próximo erro muito comum, que eu vejo bastante, acontece muito, é você usar a preposição to depois de um verbo modal. O que é um verbo modal? Lembra daquele should, may, might, will, can, could? Pois é, os verbos modais, eles são especiais, né? Eles alteram ou completam o sentido do verbo principal da frase. Então, você não precisa usar o to depois de um verbo modal. Vamos ver exemplo? Você vai dizer, por exemplo, I can read, né? Eu posso ler. Esse é o correto. Não diga I can to read. Outro exemplo, se você for dizer I must go now, né? Eu tenho que ir agora. Esse é o correto. Se você disser I must to go now, está incorreto. O próximo erro bastante comum é utilizar o to, sim, ele novamente, depois de algumas contrações como o wanna e o gonna. Eu também já fiz um outro vídeo falando só sobre as contrações, também vou deixar aqui em algum lugar. Mas o wanna, na verdade, ele é uma contração de want to. Gonna também uma contração de going to. Então não há necessidade de usar o to novamente. Vamos ver alguns exemplos? Se você disser então I wanna go home, essa é a forma correta. Muitas pessoas dizem I wanna to go home. Então não há necessidade de usar esse to novamente, porque o wanna ele já tem um to embutido. Então ficaria I want to go home. Vamos ver mais um exemplo para ficar bem claro. She is gonna run a marathon. Então, ela vai correr uma maratona. O to já está embutido lá no gonna, lembra? Então, não há necessidade de usar o to novamente. Então, algumas pessoas utilizariam incorretamente She is gonna to run a marathon. Então, não usa o to já está embutido lá no gonna. O quarto errinho aqui também bastante comum é que alguns verbos, eles simplesmente pedem o uso do ing. Então a gente acaba se confundindo, né? Mas isso aqui é gerúndio, não é? Quando que eu uso ing? Então vamos dar uma olhadinha. Então existem alguns verbos que simplesmente não funcionam ou não combinam com aquela estrutura tradicional do verbo no infinitivo, né? Que é o to mais o verbo. Eu sei que na hora de traduzir a gente quer colocar tudo nas regrinhas, todos os porquê. Mas com o tempo, com a prática, você vai perceber naturalmente o que funciona aqui, o que combina ali, então não se preocupa. Isso acontece com alguns verbos, a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo aqui o verbo to finish e o verbo to enjoy. Então vamos supor que você quer dizer que você terminou de ler aquele livro, então você vai dizer I've finished
reading that book. Então perceba aqui que o verbo to read, ele tem o ing lá no final. Então lembre-se que se você estiver usando o verbo to finish, o próximo verbo, né, que você vai finish alguma coisa, então essa alguma coisa vai precisar usar o ing, porque ele simplesmente combina melhor assim. Então muita gente fala, né, I've finished to read that book. Não usa assim, usa com ing. Vamos ver então agora o verbo to enjoy, né? O verbo curtir. Esse é um outro também que pede o ing no verbo seguinte, porque se você enjoy fazer alguma coisa. Então vamos lá, um exemplo. I enjoy going to the park in the morning. Então I enjoy going, nada de I enjoy to go, ok? O enjoy pede que o próximo verbo tenha o ing. Não se preocupa muito com as regrinhas, é por isso que aprender o inglês através de chunks, né, ou collocations ou phrasal verbs, essa é a melhor maneira de você aprender, porque você vai começar a perceber quais palavras combinam melhor com outras palavras, independente das suas regras, né? E isso acontece com muita prática e muito estudo. Esses são erros comuns e eu gostaria de saber de você. Conta aqui pra mim nos comentários se você já cometeu alguns desses erros. Se inscreva no canal também, porque tá rolando um monte de dica legal e você não quer ficar de fora. Deixa o seu joinha e compartilha também com seus amigos, porque deve ter um monte de gente lá que não sabe essas dicas aqui. Eu vejo você no próximo vídeo.